E aí, gostaram do meu cenário? Bem verde, não é mesmo? Tá até combinando com as folhas. Enfim, no vídeo de hoje, eu escolhi um assunto que eu refleti bastante, demorei a escolher bastante, mas até que enfim, tô gravando e trazendo aqui pra vocês. Bom, na vida, tudo tem seu tempo. E se você sentiu que precisa mudar algo em você ou na sua vida, isso já é um grande passo pra você hoje, que está assistindo esse vídeo. Prazer, meu nome é Laura, e esses dias eu me refletindo muito que tipo de conteúdo eu gostaria de trazer pra esse canal, que tipo de vídeo eu gostaria de gravar. E depois de muita reflexão, depois de pensar muito, eu decidi traçar algo que me ajude a ver o mundo de uma forma diferente, a tomar as escolhas diferentes e que ajude meu público a fazer o mesmo. Gente, desculpa pelo barulho de pássaro, é que eu tô no lugar deles, né mesmo? E o vídeo vai ser assim, com eles também, conversando aqui junto comigo. Mas que tipo de mundo eu venho querendo me distanciar, que tipo de coisa eu venho pensando pra mim? A não viver muito em um mundo mais frenético, a deixar as coisas pra lá. É uma palavra nova que eu aprendi. É porque eu fiquei bem reflexiva depois que eu li um livro, as coisas que você vê quando desacelera. E é bom sempre estar lendo, né, que você aprende coisas novas e palavras novas. E você já vai usando seu vocabulário aí pra praticar e não esquecer. Mas eu venho buscando isso, viver uma vida menos frenética e a trazer o mesmo para vocês. Então, sem enrolação, o assunto do vídeo de hoje é sobre como darmos valor a nós mesmos e às pessoas que estão às nossas voltas. Eu confesso que eu ainda não sei muito praticar e dar valor a mim mesma e às pessoas do meu convívio. Eu tenho muita dificuldade em me expressar e tudo isso, e agora as cigarras começaram. É assim mesmo, a vida na roça. E eu tenho muita dificuldade, como eu estava dizendo, mas eu venho aprendendo a lidar com isso, tenho interesse em mudar isso em mim, e eu vou vir aqui compartilhar com vocês essa mudança, e quero convidar vocês também a refletir sobre isso junto comigo. Eu escolhi esse primeiro vídeo e assunto para o canal porque esse mês foi um mês muito diferente de todos os outros. É o meu aniversário, eu completei 18 anos, dia 18, e esse mês eu lidei com muitas coisas diferentes. Uma delas foi a morte do meu avô, onde afetou muito, assim, a família. E como desde então eu vim refletindo muito como é a vida, e sobre ele mesmo, o falecimento dele, sobre quem ele era e quem ele também poderia ser, eu acabei questionando muito, e vendo a minha mãe, principalmente, se questionando muito quem a gente também poderia ser. E como eu gosto de romantizar tudo, se vocês não se importam, eu vou deixar minha criança interior falar com vocês. Uma pausa para mostrar que aqui tá chovendo muito. Não muito, né? Mas direto. Agora só tá chuviscando, mas logo logo deve cair um pé d'água enorme. Bom, dar valor à vida é saber amar. É saber viver a vida como se fosse uma eterna criança. Mas uma criança diferente. Uma criança com mais responsabilidade e consciência dos seus atos. É saber assumir as suas escolhas, sendo elas certas ou erradas, e colher todos os frutos, seja eles bons ou ruins. Saber valorizar suas conquistas, mas também as suas derrotas e seus fracassos. É saber reconhecer o seu momento de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, aproveitar o seu momento de força. É dar valor aos seus sentimentos e aos seus pensamentos. E, claro, é também reconhecer que você, às vezes, também é uma pessoa egoísta, nervosa, procrastinadora, fofoqueira, palpiteira, sem noção. Enfim, que você é como o próximo e o próximo é como você. Amar também é dar amor, mesmo para quem não sabe amar. É dar valor a si mesmo e aos seus sentimentos e os sentimentos do próximo. Amar também é impor limites, não ao próximo, mas também a si mesmo. A dizer não para suas vontades, para suas más vontades, né? É a dizer não também ao próximo, aquele que está ali só para te pôr para baixo, só para te dizer que você não é o suficiente e que você não tem condições para continuar. E esse próximo, às vezes, pode ser não só um amigo, um familiar, um colega, pode ser até você mesmo, os seus pensamentos. É você dizer para si mesmo que você não consegue, então nem vai tentar. Isso é amar. Você aprender a escutar mais o seu corpo, os seus pensamentos, a valorizar ele, mas também impor limites nele. Afinal, quem sabe mais de si mesmo, além de você mesmo? Fica a reflexão, né? Quem sabe mais de nós mesmos do que nós mesmos?
como já dizia Clarice Lispector, não basta existir, é preciso pertencer. Eu saí do ensino médio, eu conheci a Clarice Lispector no primeiro ano, numa folha de um texto dela. E eu me apaixonei desde então. E a primeira frase decorada dela que eu tenho é essa: não basta existir, é preciso pertencer. Então, ela se encaixa em vários parâmetros da nossa vida e à nossa volta. Não basta a gente apenas acordar, trabalhar, estudar, comer e dormir. A gente precisa viver, a gente precisa ter pertencimento tanto da nossa família quanto aos nossos amigos, à sociedade em geral. A gente precisa pertencer ao que vivemos, ao que escolhemos. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o falecimento do meu avô? Que eu vim pensando, trazendo à tona a nossa vida, o nosso cotidiano. É que quantas vezes a gente faz escolhas, a gente vive a nossa vida sem saber conviver com ela, sem saber pertencer a ela e as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes a gente não fala um eu te amo, a gente não demonstra um sentimento, porque às vezes nós mesmos somos os nossos inimigos e nos repreendemos a isso. E quando a gente é criança, quando eu convidei a minha criança interior a falar com vocês, caso não saiba, é que ser criança é algo mais puro, ingênuo, sensível, gentil, amoroso. E quando eu convidei essa parte de mim para falar com vocês, o que eu quero dizer é que a gente devemos dar mais valor a esse sentimento, a ser criança novamente, a tentar viver uma vida mais pura e leve, a dizer mais para quem amamos antes delas partir, que elas têm valor para nós também, a nos olharmos também ao espelho e dizermos que nós também temos nossos valores, e a reconhecer tudo isso. É saber perdoar. Muitos se vão sem saber o que é o poder do perdão, do poder do amor, da empatia, da solidariedade. Quantos vivem sem saber o poder que tudo isso tem para nós? Resumindo, a vida acontece de acordo com a proporção da nossa vontade. A gente conquista as nossas coisas, os nossos sonhos, de acordo com a nossa vontade. Não só de trabalhar, de nos estudar, de nos empenhar a algo, mas também mentalmente, de acordo com que a nossa saúde mental consegue chegar. Até onde a gente consegue nos entender, consegue entender quem está ao nosso lado e a viver e a conviver com tudo isso. Uma parte de um livro, As Coisas que Você Vê Quando Desacelera, que faz sentido no que eu estou dizendo aqui para vocês. Quando olhamos para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a pequena parte dele que nos interessa. Aquilo em que a mente presta atenção se torna o nosso mundo. Então, o mundo é algo imenso, as pessoas são algo imensas. E a gente se prende uma visão tão pequena do que está lá fora e das pessoas que estão ao nosso redor. A gente já resume algo tão rapidamente, parece que já acostumamos a pegar algo, a resumir o máximo possível e já tirar uma má impressão, uma boa impressão e conviver com aquilo, sem estudar mais a fundo, sem saber reconhecer o que está passando lá fora e com a pessoa ao seu redor. E você só dá valor, você só presta atenção, você só investiga mais quando aquilo acaba, quando aquela pessoa se vai. E é isso que eu refleti muito esse mês com o falecimento do meu avô. Ele era uma pessoa muito difícil, por conta da criação da época também, da forma de vida que ele teve, criação, enfim. Ele foi uma pessoa muito difícil de conviver. Mas e nós, que tivemos uma criação diferente, recebemos um amor diferente, a gente escolheu viver com ele como? Como foi as nossas escolhas? Não estou aqui para dizer isso, mas como a gente escolhe amar é de cada um, escolhe valorizar é cada um que escolhe. E como você hoje está escolhendo amar aquela pessoa que é difícil de conviver? Com a partida dele, a gente percebeu muito que precisava ter dado mais valor na presença dele, mesmo ele sendo uma pessoa difícil de lidar, de se conviver, por mais que ele muitas das vezes não aceitava, mas mesmo assim, quando ele se foi, a gente sentiu, sabe, essa necessidade de ter tentado mais, mesmo tentando muito, o máximo que a gente pôde, mas a gente ainda se sentiu cobrado por ter tentado fazer mais por ele. E é isso que eu fiquei refletindo bastante, como nós estamos vivendo, valorizando as pessoas que a gente ama, mesmo que elas não sabem nos amar.
Como a gente lida com esse amor, como a gente demonstra esse amor, mesmo que ela não sabe demonstrar que ela também te ama, que ela também precisa de você. Como a gente está cuidando delas. Para tentar entender alguma coisa, costuma ser mais eficaz deixar de lado suas ideias preconcebidas sobre o assunto e observá-lo em silêncio, de modo que o objeto examinado possa revelar o que deve ser compreendido. Em vez de mergulhar nas águas escuras da sua emoção, tentando encontrá-la, você deve apenas observá-la e deixar que se sedimente e se transforme por si só. E isso me lembra o que eu disse a vocês. Em vez de você tentar enxergar só pelos seus olhos, só com o seu pensamento, tentar entender o que o outro está passando só com a sua visão do seu mundo, por que não observar o que ele está passando com a visão dele, de acordo com o mundo dele? Eu aprendi isso depois do falecimento do meu avô. Isso me esclareceu. Porque a gente só vê o mundo com a nossa visão, com o nosso egoísmo, em vez de tentar compreender o mundo de acordo com o que realmente ele é e de acordo com as visões também de quem vive nele. Isso é difícil, é muito difícil, não é fácil, ainda mais chegar nesse nível de amadurecimento e de compreensão para algumas pessoas também é. Mas cabe a nós que chegamos, como eu vou dizer a vocês, como me fugiu a palavra. Bom, cabe a nós que somos mais sensíveis e chegamos mais a essa conclusão, a amá-los e a mostrá-los e a compreendê-los e a respeitá-los também. Como o caso do meu avô, era uma pessoa difícil de lidar, por mais que a gente tentava conviver junto a ele, ele era uma pessoa ranzinza. Mas cabe a nós insistir, demonstrar, tentar. Entender? O modo como você fala é mais do que quem o fala. Ações falam mais do que as suas palavras. Então não é você só ir lá e falar que ama tal pessoa, que você se importa com ela, é você ir lá realmente demonstrar o amor que você sente por ela. Afinal, amar e demonstrar ainda é pouco para as mínimas coisas e sentimentos que tem ali por trás daquelas ações. Então, você demonstrar é sim o mais importante. Você ir lá e praticar esse amor é sim o que mais significante. Porque creio eu que na hora da partida daqueles que você demonstrou, você fica mais em paz, você se conforma mais do que por aquele que você não conseguiu. Mas, claro, também é saber respeitar a si mesmo. É saber até onde você consegue ir. Para não se adoecer com esse amor, podemos dizer, não se afogar no meio do processo também, junto com aquela pessoa. Aqui tem um trecho, deixa eu ver onde é. Vou mostrar para vocês. Aqui. Quando lhe pedirem para fazer algo, determine se é capaz. Se não for, recuse o mais rápido possível. Da mesma forma que devolveria um prato errado no restaurante, se não mandá-lo de volta na mesma hora, terá que pagar por ele. Então determine se a cruz que você vai estar tomando consegue carregar juntamente com a sua cruz. Aqui do exemplo do prato errado no restaurante. Gente, eu facilmente não devolveria o prato, porque eu sou dessa, que fica tudo calado. Você também é, você vai entender. Mas a gente precisa aprender a dizer não. Lembra? A dizer não a si mesmo e para o que está nos proporcionando às vezes. Você precisa reconhecer se isso para você é o suficiente, se vai conseguir se juntar à sua carga. E se você não sabe falar, não, você é uma pessoa mais ansiosa, digo por experiência própria. Você é uma pessoa mais ansiosa, mais deprimida, mais triste. E se você não reconhece isso, não sabe lidar com isso, é a carga que você vai ter que pagar. Como eu disse, a vida acontece na proporção da nossa vontade. E a gente precisa aprender logo a como aprender a viver, porque tempos não nos restam mais. É verdade. Enquanto eu estava pensando esses dias, logo eu tinha 9 anos, logo eu fiz 15 e agora fiz 18. Então chega uma fase da vida que você vai percebendo que como o tempo passa rápido, como o tempo que você tinha você já não tem mais e que você tá ficando sem tempo. Claro que todo dia é um dia novo, um tempo novo, e um amanhecer e um anoitecer novo, de coisas novas, escolhas novas, pensamentos novos. Mas aquele tempo que passou você não tem mais e precisa fazer novas escolhas, novas decisões e arcar com novas responsabilidades. Então, quando eu falo a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais tempo para ser uma criança ingênua de tudo, rebelde de tudo, egoísta de tudo. A gente não tem mais tempo para isso, para ser um pré-adolescente, contrariado com a vida e não aceitar a sua realidade que você está vivendo. Acho que usei muita palavra vivendo, né? Mas é isso. Compartilhei tudo que eu queria compartilhar, falei tudo que eu tava pensando.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e tiveram alguma relevância para vocês, segue a gente aí, ativa o sininho de notificação e me acompanhem para ver esse progresso. E também tentem praticar algo que fez sentido para você nesse vídeo. Até a próxima. Tchau!